Graças e paz, amigos. Vamos começar mais uma live do Seminário Bíblico Paralelismo Progressivo. E nós vamos encerrar hoje. Falaremos da quarta à sétima sessão. Da quarta à sétima sessão. Falaremos também alguns pontos importantes que geram divergências, alguns pontos para pontuarmos, pontos importantes que geram divergências. Eu fui questionado ontem pela pastora Andressa sobre alguns termos técnicos que eu uso, que para quem nunca fez nem o básico, vai ficar perdido nessa aula de escatologia, e ela tem razão. Então, eu me encarreguei de construir rapidamente um gráfico. Está aqui, eu vou ensinar para vocês. Vou mostrar a diferença entre duas vertentes que são mais conhecidas e que também faz parte do público-alvo que nós temos na igreja, e para facilitar o seu entendimento, Por exemplo, essa é uma linha do tempo. Antes de entrar na quarta sessão, para você depois assistir de novo a parte 1, a parte 2 e essa parte, e ficar claro alguma coisa que gera dúvida, deixa eu explicar esse gráfico e nós retomamos para a quarta sessão. Bom, quando nós falamos de vertentes, de lupas teológicas, por exemplo, pré-milenismo, dispensacionalista, pré-tribulacionista e arminiano. O que significa? Pré-milenismo. Pré é o que vem antes, certo? O que é milenismo? O que é o milênio? Milênio é o governo de Cristo de 1000 anos, que a Bíblia diz. Governo de Cristo de 1000 anos. Quando você escuta, olha, a minha vertente é pré-milenista, significa dizer que essa pessoa, ela acredita que a igreja, ela será arrebatada antes do milênio acontecer. Então, quem é pré-milenista acredita que a igreja vai ser poupada da tribulação antes que aconteça o milênio, que é esse 1000 reinos, um reino de 1000 anos de Cristo. Quando a pessoa fala assim, olha, eu sou meso-milenista, ele acredita que a igreja será arrebatada durante o milênio, durante o governo milenar de Cristo, tá bom? Quando a pessoa fala que ela é amilenista, não quer dizer que ela não acredita no milênio. O amilenista, ele acredita no milênio figurativo, alegórico, e não literal. Então, deixa eu explicar isso para você. Para o amilenista, o milênio, ele se dá desde a primeira vinda de Jesus. Olha esse gráfico. Esse gráfico é uma linha do tempo para quem é pré-milenista, para quem é dispensacionalista. O que é dispensacionalista, pastor Elvis? Desculpa, meus amigos, eu ter falado e não ter explicado. O que é dispensacionalista? Bom, o próprio nome dispensacionalista, ele arremete para uma ideia de período, de eras, de tempo. Isso, na linha escatológica, o dispensacionalista, ele acredita e interpreta a teologia em questões de tempos, de períodos. Por exemplo, para o dispensacionalista, a Bíblia, ela é organizada em 7 dispensações. Ela é organizada em consciência, governo humano,
promessa, ela é organizada em lei, graça e milênio. Olha aqui no gráfico. Para o dispensacionalista, antes da morte de Jesus aqui, antes da morte de Jesus, eles estavam vivendo na dispensação da lei. Da morte de Jesus, onde está o meu mouse aqui, da morte de Jesus, vai passar o arrebatamento da igreja, vai passar a tribulação. Quando acontecer a volta de Jesus publicamente, até aqui, é a dispensação da graça. Quando se inicia o reino milenar, é a dispensação do milênio, é dividida por períodos. Na visão escatológica dispensacionalista, pré-milenista, né, e pré-tribulacionista. O que é pré-tribulacionista? O que é pré? Olha, tribulacionista é um evento, tribulação, que vai acontecer na linha do pré-tribulacionista, vai acontecer depois que a igreja for arrebatada secretamente. Então, quando a igreja for arrebatada secretamente, vai iniciar 3 anos e meio de falsa paz, onde o anticristo vai fazer o acordo com Israel, e depois quebra seu acordo e inicia 3 anos e meio de tribulação. Pois bem, nessa visão pré-tribulacionista, enquanto está acontecendo esse período tribulacionista, também está acontecendo os julgamentos. Veja, nessa linha pré-tribulacionista, pré-milenista, dispensacionalista, vai acontecer 3 tipos de julgamentos. Durante a tribulação vai ter os julgamentos dos salvos, mas não é julgamento para condenação, é julgamento para galardão. Pois bem, quando passa o período da tribulação de 7 anos, vai acontecer agora a volta de Jesus publicamente. Para o pré-milenista dispensacionalista, pré-tribulacionista, Jesus, primeiro, ele arrebata a igreja secretamente, depois tem a volta de Jesus publicamente. Nessa volta de Jesus publicamente, vai acontecer a destruição do anticristo, e agora a ressurreição dos crentes. Veja, primeiro foi arrebatado os que estavam vivos. Na volta pública, vai ressurgir os crentes que estavam mortos. E no juízo final, vai ressurgir os ímpios. Olha aqui, está vendo o trono aqui? No juízo final, no final de tudo, que vai ressurgir os ímpios para julgamento. E agora sim, julgamento para condenação. Essa é a linha escatológica adotada pelas igrejas pentecostais mais tradicionais, e eu coloquei aqui entre aspas, arminianos, que os arminianos defendem todo esse pacote, né, juntamente com o livre-arbítrio. Essa é a linha, a lupa de interpretação do pré-milenismo dispensacionalista, pré-tribulacionista. Agora, eles defendem que depois da volta de Jesus publicamente, vai acontecer literalmente 1000 anos de governo de Cristo, e que os salvos em Cristo vão descer e governar com ele, enquanto Satanás está preso, acorrentado. Depois do 1000 anos, Satanás será solto, terá o juízo final. Então, essa é a linha do tempo, pré-tribulacionista, pré-milenista, dispensacionalista e geralmente arminiana. Eu vou te mostrar agora a outra linha do tempo, a milenista, que geralmente é defendida pelas igrejas batistas, pelas igrejas presbiterianas, algumas igrejas mais tradicionais. Veja, a milenista. Por que a milenista? Olha aqui, onde está o milênio literal. É depois da volta pública de Jesus, na visão pré-milenista. Na visão amilenista, o milênio é espiritual, e ele acontece depois, ele já acontece já na primeira vinda de Jesus Cristo. Então, o que significa
amilenista é um milênio espiritual, que já está acontecendo, já está em vigor, Satanás já está preso nessa interpretação, no sentido alegórico, que eu vou explicar mais para frente, no sentido restrito, não podendo destruir a igreja. Então, nesse mesmo processo, terá, no milênio espiritual, tem a era da igreja, e junto nesse pacote terá a tribulação, 7 anos de tribulação. Veja, a igreja não será poupada da tribulação. Essa é uma interpretação, que a igreja não será poupada da tribulação. É por isso que carrega o nome de pós-tribulacionista, que o arrebatamento vai acontecer uma única vez após a tribulação. Então, será um arrebatamento público da igreja, a volta de Jesus em um único evento. Jesus não vai arrebatar a igreja secretamente e depois voltar. Nessa interpretação acontece junto da volta de Cristo, o arrebatamento da igreja, seguido do juízo final, que será um juízo de todos, de crentes, dos que estavam mortos e dos ímpios. Será um julgamento geral. E geralmente também eles adotam a visão calvinista. O que é o calvinista? É a linha da predestinação, que na verdade não é uma visão calvinista, e sim paulina, que era Paulo, apóstolo Paulo, que defendia essa interpretação. Eu tratei também de especificar alguns comparativos. Antes de voltar nesse comparativo, está aqui, ó. Depois você tira a foto, volta no vídeo, tira a foto, a comparação de um para o outro. Vou deixar aqui para você tirar a foto. E eu coloquei algumas contradições entre as linhas. Vou falar bem rápido aqui com você, antes de entrar na sessão 4, na quarta sessão. Veja, pré-milenismo dispensacionalista. As igrejas mais pentecostais adotaram essa visão, e amilenistas, igrejas mais tradicionais, adotaram essa interpretação. Anticristo é uma pessoa, e geralmente os amilenistas entendem também como um governo. Essa é uma contradição. Israel é distinta da igreja. Para os amilenistas, a igreja é o novo Israel. Eu vou voltar aqui para te explicar o que quer dizer isso. Para o pré-milenismo, a obra de Deus até aqui, ó, era com Israel. Quando Cristo morreu na cruz, por não terem aceitado a Cristo, houve uma pausa. Vai acontecer essa pausa até o período da tribulação. No período da tribulação será o período de conserto de Israel. Então houve uma pausa. É completamente diferente Israel da igreja. Na visão amilenista, não tem nada a ver. A visão milenista, depois da morte de Cristo, a igreja agora é o novo Israel, não tendo mais distinção entre Israel e igreja. Na visão pré-milenista, o Apocalipse é cronológico e literal, ou seja, vai andando passo a passo e extremamente literal. Agora eu vou te explicar. Isso eu lembro ter falado nos outros vídeos. O que é literal e o que é alegórico? Vocês lembram? Literal é a história do pé do alface. No alface vai ter que ter o pé. E o alegórico é só uma expressão de linguagem. O alface não tem pé, propriamente dito. Então, na visão pré-milenista, o Apocalipse é por datas seguidas e extremamente literal. Se falou que tem um leão com cabeça de serpente, terá um leão com cabeça de serpente. Bom, a respeito da queda do quarteto do mal, vai acontecer em eventos distintos. Para os amilenistas, a queda do quarteto do mal
vai acontecer no mesmo evento, não de forma distinta. Para os pré-milenistas, o milênio é literal, depois da segunda vinda pública de Cristo. Para os amilenistas, o milênio não é literal, é espiritual. Iniciou na primeira vinda. Para os pré-milenistas, tribulação depois do arrebatamento secreto, a igreja será arrebatada antes da tribulação. Amilenista, tribulação antecede a volta de Cristo. A igreja não será poupada. Pré-milenista, segunda vinda se dará em duas fases. Cristo retorna para buscar a sua igreja secretamente e para estabelecer o milênio publicamente após os 7 anos. Amilenista, segunda vinda se dará num evento simples, publicamente. Nenhuma distinção entre arrebatamento e segunda vinda, será o início do estado eterno. Pré-milenista, ressurreição distinta, primeira dos crentes, no arrebatamento secreto, depois dos judeus, após a tribulação, e por último, dos ímpios, no julgamento final. Amilenista, a respeito da ressurreição, é em um único evento, e de todos, na volta de Cristo, não terá distinção. Pré-milenista, Satanás será preso por 1000 anos, de forma literal, preso, acorrentado, durante o milênio, depois Satanás será solto. Amilenistas, Satanás preso por 1000 anos, não literal, assim como o milênio, essa prisão é não literal, assim como o milênio, ponto. Essa prisão é uma restrição contra a igreja, uma vez que espíritos não têm como ser acorrentados, porque é espírito. Pré-milenista, o reino milenar de Cristo será na terra, junto com os crentes ressurretos. Amilenista, o reino milenar de Cristo será no céu, e as almas reinam durante todo o tempo entre a morte e a ressurreição, que se dará na segunda vinda de Cristo, depois da ressurreição. Os salvos reinarão com corpo e alma. E por último, tem outras, mas essas são as mais importantes. A batalha final será distinta da batalha do Armagedon, que ocorrerá depois da tribulação, e Gog e Magog, depois do milênio. Bom, deixa eu aumentar aqui para vocês. A respeito das batalhas, para o amilenista, é um equívoco pensar que a batalha final será distinta de outras batalhas, que já foram descritas no livro de Apocalipse. O Armagedon, a batalha final aqui descrita, é a mesma descrita nos outros textos. Essas não são 3 diferentes batalhas. Temos aqui a mesma batalha, nos 3 casos, é a batalha do Armagedon e o ataque final das forças anticristãs, a igreja. Armagedon e Gog e Magog são a mesma batalha, e a derrota final dos inimigos de Deus. Então, meus amigos, eu espero ter ajudado a esclarecer um pouco mais essa questão de técnica, de palavras técnicas, para quem nunca ouviu, para quem nunca fez nenhum curso básico de escatologia. Volte depois de gravado, você assiste em casa, tá bom? E você vai ver com paciência, anotar, escrever e vai se familiarizar com as palavras. Nós vamos agora para a quarta sessão paralela. Onde está a quarta sessão paralela? Capítulo 12 a 14. O levantamento do quarteto do mal. Amigos, você vai aprender, se você me ouvir, porém você não saberá ensinar se só ouvir. Talvez não saberá nem repetir. Então, por isso, é preciso anotar. Anote. Veja, agora está mastigado em vídeo. Então, anote. A quarta sessão paralela, ela se dará de 12 a 14 capítulos de Apocalipse. Essa sessão vai tratar do quê? Vocês lembram do quê? Do levantamento do quarteto do mal, do levantamento
do quarteto do mal. Quem que é o quarteto do mal? Quem que é o quarteto do mal? Quem que é o quarteto do mal? Anote aí. É o dragão, no capítulo 12, o anticristo e o falso profeta, que vai aparecer no capítulo 13, e a grande Babilônia, que vai aparecer no capítulo 14. E qual que é a mensagem central dessa sessão? Qual que é a mensagem central? Se elas são paralelas, qual que é a mensagem central? Vocês, na quarta sessão, vocês já devem ter ficado bons. Qual que é a mensagem central? Vamos lá, por gentileza, capítulo 14, versos 14 ao 20. Qual que é a mensagem central? Diz assim: então olhei e vi uma nuvem branca, na qual estava sentado alguém que parecia um ser humano, com uma coroa de ouro na cabeça, e com uma foice afiada na mão. 15. Outro anjo saiu do templo e gritou bem forte para aquele que estava sentado na nuvem: use a foice e faça a colheita, porque já chegou a hora de colher. A terra está pronta para a colheita. Depois, o que estava sentado na nuvem passou a foice sobre a terra e fez a colheita. Aí outro anjo saiu do templo que estava no céu, e ele também tinha uma foice afiada. Agora eu pergunto a vocês: quando se dará essa ceifa? Que ceifa é essa? Esse é o momento em que os anjos saem para ceifar os santos de todas as partes. Mas quando isso vai acontecer? Quando? Quando? Na segunda vinda de Cristo, meu amigo. É o paralelo entre as sessões. Todas as sessões estão falando da segunda vinda de Cristo. Quer que eu endosso esse argumento? Abra lá comigo Mateus 24, 31. Mateus 24, 31. Olha aqui. A grande trombeta tocará, e ele mandará os seus anjos para os quatro cantos da terra, e os anjos reunirão os escolhidos de Deus de um lado do mundo até o outro. Tem mais. Mateus 13, 39. O inimigo que semeia o joio é o próprio diabo. A colheita é o fim dos tempos, e os que fazem a colheita, quem são? Quem são? São os anjos. Então, amigos, o que se enfatiza novamente nessa sessão? O que se enfatiza? O que se torna essas sessões paralelas? A segunda vinda de Cristo e o juízo final. São as mesmas verdades sendo repetidas paralelamente. Amém, amigos? Vamos para a quinta sessão paralela. Veja, eu não estou atento, eu não estou pausando e fazendo uma mensagem positiva. Nós estamos correndo por cima, uma visão por cima. Estamos acabando o livro de Apocalipse em 3 dias. Em 3 dias. Depois em casa você faz uma leitura, dá 1h30. Estou falando porque eu li, deu 1h30 de leitura direta. Agora, nós vamos para a quinta sessão. Capítulos 15 e 16. Agora são as 7 taças da ira de Deus. 7 taças da ira de Deus, capítulos 15 e 16. Quinta sessão, anote. Então nós vamos entender uma coisa importante aqui. Se nos capítulos 8 a 11, que tratam das 7 trombetas, o juízo ele vem misturado com a misericórdia. Nas 7 taças da ira, o juízo ele vai vir completo, sem mistura de misericórdia. Ele estará tratando agora dos juízos finais. Ou seja, enquanto os selos, presta atenção, enquanto os selos são a perseguição à igreja, enquanto as 7 trombetas são os juízos para quem persegue a igreja, porém, juízo com misericórdia, as 7 taças da ira de Deus será o juízo, e agora sem misericórdia, por favor. Ou seja, a porta se fechou, meu amigo. E quando Jesus voltar, não terá mais jeito para o arrependimento. A
Bíblia está explicando isso, em sessões paralelas. É por isso que não bate com umas outras versões de interpretações, algumas outras lupas escatológicas, que enfrentam um grande problema textual quando chega aqui, declarando a misericórdia, declarando que existe sim mais uma chance depois da volta de Cristo. Depois que a porta da arca se fecha por fora, ninguém será dado uma nova chance, a não ser aqueles que já estavam dentro da arca. Sempre se figurou para esse propósito. E depois que a enchente tocou na multidão, foram bater na porta e já não podia abrir mais. Está entendendo, meu amigo? Está entendendo? Que é difícil assimilar a ideia de quem não for na primeira pode ir na segunda. Porque toda a linguagem bíblica é Jesus voltou e acabou. Depois que Jesus voltar, acabou. Tem outras passagens, o noivo chegou e a porta se fechou. O que quer dizer? Agora é o juízo, sem misericórdia. Essa sessão das 7 taças, você vai perceber aonde exatamente, onde as trombetas, elas vão caindo no astro, elas vão caindo no mar, elas vão caindo no rio, elas caem na terra, elas caem nos homens. Veja, aqui vale a atenção de um fato, marca um asterisco, uma pausa para me te explicar. Nós moramos num país tropical, início do ano é costumeiro dar enchentes em todo o país, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, e nós estamos acostumados pela mídia, pela imprensa, pela ciência, pelos homens, que isso é normal, achar que os fenômenos da natureza são apenas fenômenos da natureza, aquecimento global, que a natureza agindo por si mesma, que a natureza em si, de forma independente. Mas quando você olha para o livro de Apocalipse, você começa a ter uma outra visão, de que aquilo que acontece com os astros, com os rios, com os homens, com a natureza, são alertas de Deus, são trombetas de Deus. Meu irmão, o que eu quero fazer você entender, é como se Deus estivesse mandando um terremoto, mandando um maremoto, mandando uma tempestade, uma enchente. É como se Deus estivesse mandando um recado para a humanidade, dizendo: preste atenção, porque a hora de arrepender é essa, que ainda tem misericórdia. A hora de se voltar para mim é essa, que ainda tem o juízo, mas tem misericórdia. A hora de abrir os olhos são essa, porque eu estou alertando vocês. Enquanto vocês ainda têm oportunidade de se arrepender, se arrependam. Eu estou mandando doenças para chamar a atenção para vocês, e vocês estão desapercebidos, estão levando a vida à margem do que a imprensa manda, divulga, daquilo que você acredita, mas não estão voltando ao arrependimento. Mas quando vir o juízo sem misericórdia, acabou. Porém, se os homens não se voltar para Deus, o que vai restar para eles? A Bíblia diz 10:23, Hebreus 10:23, será uma horrível expectativa do juízo, uma horrível expectativa do juízo, quando o juízo chegar, como no dilúvio, a arca estará fechada de fora para dentro, ou seja, não é a mão do homem que vai poder abrir, porque foi a mão de Deus quem fechou, a oportunidade se esgotou. Depois que o noivo chegou, as virgens vão aparecer em desespero: por favor, abre a porta, e não pode mais, o noivo não vai abrir, porque a misericórdia acabou. Então, se você entender os paralelos, entender que tem os alertas, tem o juízo com misericórdia, e após o juízo sem misericórdia, ora,
você vai entender, você há de entender, que depois que Cristo vier, a Bíblia está dizendo, a chance acabou. Aí entra em confronto, não, agora terão aqueles que vão ter mais uma chance, viu, meu amigo, agora tem mais uma chance. Oh, poxa vida. Bom, deixo você pensar. Agora eu pergunto novamente, nessa quinta sessão paralela, tem a mensagem da segunda vinda de Cristo? Hein, amigo? Você está ficando bom? Agora tem a mensagem da segunda vinda de Cristo nas taças? Vamos ver? Abram lá. Abram lá, Apocalipse 16, versículo 20. Todas as ilhas desapareceram, e todos os montes sumiram. Eu pergunto a vocês, quando que vai acontecer isso? Quando que vai acontecer isso? Quando vai acontecer esse evento relatado nessa figura de linguagem? É uma figura de linguagem. Não vai ter taça. Não vai ter taça literal. Não vai ter taça brindando. Figura de linguagem. Meu Deus. Eu vou mostrar Apocalipse repetindo essa informação no capítulo 20, versículo 11. E o título do texto ainda fala julgamento final. Então vi um grande trono branco, e aquele que está sentado nele, a terra e o céu fugiram da sua presença, e não foram mais vistos. É uma figura de linguagem dizendo que as ilhas fugiram. A ilha não vai sair correndo. É uma descrição do que está acontecendo aqui. Quando isso acontecer na segunda vinda de Cristo, seguido do julgamento final. O difícil de entender Apocalipse é confrontar com aquilo que você acreditava que era verdadeiro. Porque ouviu falar isso. Porque quem falou era gente boa, era um bom pastor. Mas você mesmo nunca entendeu, você mesmo nunca procurou estudar. Então também, nessa quinta sessão paralela, das 7 taças da ira de Deus, a mesma verdade central do livro, está sendo repetida mais uma vez, repetida. Eu ainda nem fiquei bravo. Vamos para a sexta sessão, penúltima sessão, sexta sessão paralela, capítulos 17 a 19, capítulos 17 a 19, vamos para a penúltima sessão paralela, capítulo 17 a 19, que descreve a queda do quarteto do mal, a queda do quarteto do mal. O quarteto do mal se levantou, no capítulo 12 a 14, e no capítulo 17 a 19, será a queda deles. Será a queda deles. Então diz o texto, que eles se levantam, mas também diz o texto, que eles vão cair. Só que o inusitado é que eles vão cair na ordem inversa da que eles se levantam. Aqui no capítulo 17 e 18, há uma ênfase maior na grande Babilônia. O que é a grande Babilônia? Qual que é a figura da grande Babilônia? É a religião prostituída, é o comércio prostituído, é a política prostituída, são todos os elementos, seja religiosos, econômicos, políticos, social, prostituídos. O que é prostituídos? Afastados de Deus. Que nesse momento vão estar de maneira ferrenha se opondo a Deus. Meu amigo, é diferente do que está acontecendo. Como ser humano brasileiro honesto, nós queremos que a economia melhore, que a política melhore. Você acha que vai melhorar? Você acha que se o Apocalipse é verdadeiro, vai melhorar a economia? Vai melhorar o caráter doutrinário das igrejas? Para não falar outra coisa. E o que acontece? Todos esses sistemas, por estarem afastados de Deus, vão entrar em colapso. E não de maneira distinta, mas ao mesmo tempo,
no capítulo 17, é chamado para ver a queda da grande meretriz. Então, no capítulo 20, versículo 11, ele também, João, é chamado para ver a noiva do Cordeiro, ou seja, vai cair a meretriz, mas vai aparecer a noiva. Cai a falsa religião e aparece a igreja. Não vai aparecer uma noiva de véu e grinalda. Noiva é igreja. Então a cereja do bolo, ao ver Apocalipse dessa forma progressiva, de paralelismo, mas numa visão panorama, estamos acabando Apocalipse em 3 dias, é que você vai passar a entender ele agora de uma maneira diferente, antes de ler. Você vai ver que é um paralelismo seguido da progressão. Mas na medida que você vai avançando, o livro vai se tornando mais claro. Veja, está ficando mais claro do que quando eu comecei. Espero. Amigos, vamos lá para o versículo 11. Versículo 11. Vamos lá para o versículo 11. Deixa eu diminuir o zoom para que eu consiga ler. Do capítulo 19. Versículo 11 do capítulo 19. Em seguida vi o céu aberto e apareceu um cavalo branco. E o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e combate com justiça. Os seus olhos eram como chamas de fogo. E se tinha muitas coroas na cabeça. Havia escrito nele o nome que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. A sua capa estava encharcada de sangue e ele se chama a Palavra de Deus. Quem é essa pessoa? Jesus Cristo. Versículo 14. Os exércitos do céu, seguiam montados em cavalos brancos e vestidos de linho branco e puro. Quem são esses aqui? Quem que é o exército do céu? É uma descrição dos seus anjos e dos remidos. Agora, para descrever, presta atenção, deixa eu explicar uma coisa aqui. Olha aqui para mim, deixa eu explicar uma coisa. Presta atenção, discípulo. Presta atenção. Quem foi o primeiro homem a morrer na Bíblia? Abel. Então, de lá para cá, assim como Abel, todos os crentes que foram morrendo na graça, porque Abel morreu na graça. Enquanto o seu corpo está aqui na terra, porque o corpo foi para a sepultura, a sua alma passa a reinar com Cristo. No capítulo 20, João ele vai nos revelar que o milênio pode ser no céu, e não aqui na terra, como talvez você aprendeu. Reinado das almas, não na terra, mas no céu. Por quê? Presta atenção. Quando um crente morre, para onde a sua alma vai? Para o céu. Pastor, a pessoa que morre está em sono profundo, está dormindo? Ou ele sabe o que está acontecendo? Aqui está a resposta. Quando a pessoa morre, ela vai para o céu, consciente, reinando, desfrutando das glórias celestes e não dormindo. Quando fala dorme, sono, é uma figura para dizer aquele que morreu. A pessoa está lá parcialmente porque só está a alma, o corpo não está, o corpo está na sepultura. Mas quando Jesus voltar, montado nesse cavalo branco, que é uma figura, diz o texto que esse exército vai acompanhar, vem com ele. Quem é esse exército? Os salvos com ele em glória. Veja, 14, os exércitos do céu seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho branco e puro. Vestido de branco puro, linho branco puro. Por favor, nessa altura você já entendeu que é uma figura. Que é uma figura para a justiça, que é uma figura para a glória, para aquele que é justificado. 15, da sua boca saiu uma espada afiada, com a qual ele vencerá
as nações. Ele as governará com uma barra de ferro, e pisará as uvas no tanque do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Olha aqui para mim, eu posso dar um choque cultural? Posso dar um choque cultural? Talvez você sempre aprendeu de outra forma. Talvez porque só ouviu falar. Mas eu estou trazendo um seminário, andando por Apocalipse junto com você aqui. Bom, veja bem, tem pessoas que interpretam uma grande batalha do Armagedon, que vai acontecer em Israel, exatamente num lugar específico. Num lugar específico. Olha aqui. Olha a vista do vale do Armagedon. Exatamente aí vai acontecer a grande batalha, segundo algumas lupas, algumas interpretações. Agora, se eu falar que isso pode não ser de forma literal, até porque se você olhar essa foto, você vai ver que o lugar é extremamente pequeno, geograficamente, para juntar todas as nações, você já parou para pensar nisso? Israel é composto de 3 bairros, Israel tem o tamanho do estado de Sergipe, e segundo a lupa de interpretações de algum, Megido, essa imagem que você está vendo, tem um povoado que fica 90 quilômetros de distância de Jerusalém. Como que aí vai ser um palco de uma batalha do Armagedon? Bom, mas qual que é meu choque cultural? É se eu disser para você que essa batalha pode não ser literal. Se eu disser para você que tudo aquilo que você já ouviu de canhão, de bomba atômica, de exército, de vários homens, de várias nações, se isso for alegórico, aliás, isso não está na Bíblia, isso são as interpretações que falam do exército, mas aí o exército eles usam canhão, bombas, eles usam, mas não está escrito isso. Mas se isso for alegórico, se a única arma ali for uma espada afiada que sai da boca do Senhor de Jesus Cristo, como diz o texto, pensa aqui comigo, esse Cristo que você serve, ele não precisa de um exército de homens para vencer, meu Deus do céu. Por quê, pastor? Por quê? Porque ele já vai vir como vencedor, vitorioso ele é, ele vai derrotar o anticristo como um sopro da sua boca. Versículo 16, na capa e na perna dele estava escrito esse nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Essa é uma descrição mais clara, é uma das descrições mais expoentes da volta gloriosa, da volta vitoriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, aleluias. Bom, dessa vez eu nem preciso perguntar qual é o assunto central tratado nessa sexta sessão. Já é claro. Volta a falar da segunda vinda de Jesus Cristo. Vamos para a última sessão. Para a sétima sessão paralela. Sétima sessão paralela. Agora nós vamos acabar a leitura panorâmica do livro, e eu vou pontuar algumas questões. Você anotou? Quais são os capítulos da última sessão que você anotou? Capítulo 20 e 22, está aqui, né, pastor? Capítulo 20 e 22, qual que é o nome dessa sessão? Reinado das almas, a segunda vinda de Cristo, juízo, e abrange vários nomes. Mas antes eu preciso dizer para você, desculpe, a cada sessão, se você perceber, ela vai da primeira vinda à segunda vinda, sempre repetindo, da primeira vinda à segunda vinda, da primeira vinda à segunda vinda, e cada sessão vai expor dessa forma. Por exemplo, como eu falei
quando nós entramos lá no capítulo 12, no levantamento do quarteto do mal, o quarteto do mal está perseguindo uma mulher. Se fôssemos levar tudo de maneira literal, que mulher seria essa? Mas essa mulher é a figura que representa a igreja. Então, a intenção do quarteto do mal é matar o filho da mulher, que é o Senhor Jesus. Diz o texto que ele não consegue, então ele começa a atacar a mulher, ou seja, não consegue Cristo, ele começa a atacar e perseguir a igreja. Bom, nesse inteirinho, é uma conotação da primeira vinda de Jesus, e vai até a segunda vinda, na sessão. Então, quando você começa a sessão paralela no verso 20, embora no capítulo 20, embora no capítulo 19 você tenha a descrição da segunda vinda, no 20 vai retornar para a primeira vinda. Olha que confuso. Então não é uma sucessão cronológica, por isso que alguns erram, começa a levar cronologicamente da segunda vinda, mas tem um retorno para a primeira vinda no livro, ele vai e volta, se a gente entender do sentido figurado, mas se a gente for no sentido literal, vamos andando e vamos confundir. Então, explicando para você entender, o que muitos fazem com essa confusão, eles desenvolvem interpretações cronológicas. Veja, se eu estiver sendo confuso, porque às vezes eu falo o que está aqui na cabeça. Você, depois de ler o livro, você assiste o vídeo de novo, com mais atenção, você vai entender, vai ficando mais claro o que eu estiver falando. Tá bom, amigos? Antes que a pastora manda mensagem dizendo que está confuso de novo. Olha, abre lá Apocalipse 20, do 1 ao 3. Abre lá Apocalipse 20, do 1 ao 3. Vamos falar dos 1000 anos. Vou ler para você. Então vi descendo do céu um anjo que tinha nas mãos a chave do abismo e uma corrente pesada. Ele agarrou o dragão, aquela velha cobra que é o diabo ou Satanás, e amarrou por 1000 anos. Então o anjo jogou o diabo no abismo e trancou e selou a porta para que ele não enganasse mais as nações, até terminarem os 1000 anos. Depois desses 1000 anos, é preciso que ele seja solto por um pouco de tempo. É preciso que ele seja solto por um pouco de tempo. Então vamos refletir um pouquinho aqui. Essa novamente é uma linguagem figurada. É uma linguagem figurada ou uma linguagem literal? Você tem que definir isso quando for ler Apocalipse. Você não pode falar assim, não, um pouquinho aqui é literal, um pouquinho aqui é figurado. Essa é uma linguagem figurada do diabo. Então, ele é o anjo caído. O que o diabo é? É o anjo caído, é o espírito. Deixa eu ser mais didático. Quando o diabo, ele era um ser espiritual, ele tinha matéria, tinha corpo. Quando Deus lançou ele do céu após a rebelião, ele não consegue mais se materializar. Por isso que ele entra em cobra, entra em pessoas, entra em animais, porque ele não tem mais matéria. Então agora ele é um anjo caído e só tem espírito. Então deixa eu perguntar para você. Quero que você pensa muito. Algo que talvez você nunca parou para pensar. Se diabo é espírito, você consegue prender o espírito em uma corrente, pegar lá o cadeado da corrente, colocar no punho dele e falar, está preso? É espírito. Amigo, o livro de Apocalipse, ele está cheio de símbolos. Você precisa entender os símbolos para você não chegar a conclusões erradas. Para você entender o que é a prisão de Satanás, você precisa ter na sua mente uma coisa. Você precisa pegar textos que tratam desse assunto na Bíblia, quando fala de prisões de Satanás. Você vai ver no Evangelho falando, no Evangelhos sinópticos, dizendo, vou trazer aqui
uma figura de linguagem aqui, uma metáfora. Você vai lembrar. Você vai lembrar. Lembra comigo? No livro dos Evangelhos vai falar assim, que o diabo é um valente. Vamos ver se você lembra essa história. O diabo é o valente e o valente tem uma casa. O diabo é o valente tem uma casa e na casa tem bens. O diabo é um valente, o valente tem uma casa, na casa tem bens, e ele guarda em segurança todos os seus bens. A pergunta é, quem são esses bens? São pessoas. São pessoas. Então a palavra fala assim, que aí vem outro valente, mais valente do que o diabo. Quem é o valente, mais valente do que o diabo? O Senhor Jesus Cristo. Aí a história vai falar que esse valente, mais valente do que o diabo, vai lá na casa dele, pega, tira a armadura que ele confiava, a armadura que ele usava, vai prender ele, vai amarrar ele, vai dividir os espaços. Ou seja, aqui está uma interpretação simples, que não precisa ser muito teólogo para entender. Você, eu, antes de nós sermos convertidos em Cristo, nós estávamos na casa desse valente. Atos 26, 18, na potestade de Satanás nós nos encontrávamos. Colossenses 1, 13, vai falar que no império das trevas nós estávamos. Está entendendo agora? Sabe o que foi a sua salvação? O que foi a sua conversão? Foi a missão, plano de resgate do Senhor Jesus Cristo. O valente, mais valente do que Satanás. Ele foi lá na casa do valente, tirou a armadura do valente, amarrou o valente, amarrou as mãos do valente, e tomou, você sabe o que? Você, e fez com que você ficasse livre, e transportou você do império das trevas para o reino da luz. Então, em que sentido Satanás está preso no reino milenar? Que sentido? O que ele quer dizer? Então dá para entender, a partir de então, que pode ser que esse reino milenar não seja literal, pode ser que seja alegórico. E se for figura? E se ele compreender exatamente da primeira e vai até a segunda vinda de Cristo? Se essa vertente estiver certa, em que sentido então, pastor Elvis, o diabo vai estar preso? Como no reino milenar dos pré alegam que ele estará preso. Bom, aqui ele vai estar preso no sentido de que Satanás não pode impedir que aqueles que foram escolhidos por Deus venham ouvir o Evangelho. Ele não pode impedir, ele está preso a ponto de não permitir que essas pessoas, os seus antigos bens, aceitem a Cristo como Salvador. Ele não pode impedir que esses sejam salvos. Em outras palavras, o plano de Deus, ele não pode ser frustrado, meu amigo. Nós cremos num Deus que é soberano, e o diabo não tem condições de ser alguém para frustrar o plano de um Deus todo-poderoso. Quanto a isso, ele vai estar preso, e as portas do inferno não vão prevalecer contra o valente e a sua igreja. Amém ou não amém? O nosso Deus, ele vai cumprir o propósito vitorioso. Olha comigo a cena aqui no 4, versículo 4, olha comigo. Em seguida vi alguns tronos, os que estavam sentados neles receberam poder de julgar. Vi também as almas das pessoas que tinham sido degoladas, porque haviam anunciado a mensagem de Deus e a verdade que Jesus revelou. Elas não tinham adorado o monstro, nem a sua imagem, nem tinham recebido o seu sinal na testa ou na mão. Essas pessoas tornaram a viver e a reinar com Cristo durante os 1000 anos. Aí eu pergunto para você, onde essas almas estão reinando? Se os 1000 anos não são literais,
no céu. Muitos de vocês foram ensinados que o reino seria um milenar, literal, que você poderia atravessar paredes de governo, tudo bem, possa ser que seja, mas tudo inclina para que seja literal. Primeiro, que esse trono que é citado, olha como faz sentido, a palavra trono em Apocalipse aparece 46 vezes, e só 3 vezes aparece a palavra trono na terra. Todas as outras vezes vão aparecer falando de trono, referenciando a céu. E quando aparece na terra, aparece falando o trono de Satanás ou o trono do anticristo em Apocalipse. Nunca o trono de Deus, porque o trono de Deus não está na terra, o trono de Deus está no céu. Então, então, quando o texto diz que viu o trono, e que viu no trono, e que essas pessoas tornaram a viver e a reinar com Cristo, o texto está falando desse trono e desse reino aonde? No céu ou na terra? Porque o trono é do céu. Então esse reino milenar, ele é na terra ou no céu? É figura ou literal? Pensa, por favor. As pessoas estão reinando com ele lá no céu agora? Ou estão dormindo e vão reinar aqui na terra? Então ele fala desde o primeiro homem que morreu, desde Abel. Onde Abel está hoje? No céu ou na terra? Abel está no céu. E ele vai falar assim, ó: nem tinham recebido o seu sinal na testa ou na mão. Então, deixa eu abrir um parênteses para pontuar uma questão polêmica. Não tinham recebido o seu sinal na testa ou na mão. Para tudo que você está fazendo agora. Preste atenção no que eu vou te falar. Choque cultural. Bem diferente do que você aprendeu. Bem diferente do que você aprendeu. Diz o texto assim, ó: nem tinham recebido o seu sinal na testa ou na mão. Eu preciso te explicar essa menção do chip aqui, ó, do desenho do chip no dorso da mão, que nós vemos o entendimento das pessoas dizendo que esse chip é a marca na mão e da testa do sinal da besta. Antes da gente colaborar com essa interpretação, eu quero te contar uma historinha. Na Bíblia vai falar de filactérios. Isso em Êxodo, não em Apocalipse. Êxodo, não em Apocalipse. 13:9 diz assim, ó: isso lhe será como sinal em sua mão e memorial em sua testa. Mão e testa. Para que a lei do Senhor esteja em seus lábios, porque o Senhor os tirou do Egito com mão poderosa. No 16 vai falar, de novo: isso será como sinal em sua mão e marca em sua testa, que o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa. Deixa eu explicar para você. Deus pediu para que eles guardassem. Deixa eu mostrar uma imagem aqui. Deus pediu para que eles guardassem escritos de pergaminhos e enrolasse e colocasse eles nas mãos e na testa, como está no desenho aqui, ó. Olha o meu mouse, no dorso da mão e na testa. No dorso da mão e na testa. Para que guardasse a palavra nas mãos e na testa. E os judeus, fariseus, eles começaram a fazer isso de maneira literal. Tem aqui, ó, Êxodo 13, Deuteronômio. Eles literalmente pegou um pedacinho, tipo aqueles versículos sorteados, colocou na mão e colocou na testa. Colocou na mão e colocou na testa.
Deuteronômio 6, 4 e 9 também vai falar assim: ouça Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre ela, falando da palavra, quando estiver sentado na casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Amarre-os como um sinal de braços e prenda na sua testa. Escreva nos batentes da porta de sua casa e em seus portões. É hipérbole. 11, é exagero. 16, 19 fala assim: por isso tenham cuidado para não serem enganados e levados a desviar-se para adorar outro Deus e prostrar-se perante eles. Caso contrário, a ira do Senhor se acenderá contra vocês e se fechará o céu para que não chova e para que a terra nada produza, e assim vocês logo desaparecerão da boa terra que o Senhor tem lhe dado. Gravem estas palavras no coração e na mente. Meu Deus do céu, gravem essas minhas palavras no coração e na mente. Amarrem-na como símbolo nas mãos e prende na testa. Ensina a seus filhos. Meu Deus do céu, ele está dando aqui um exemplo de uma figura da importância de ter a palavra, de carregar a palavra. E os judeus não entenderam e eles fizeram isso de forma literal. O que ele estava falando? Eternamente e executar nas suas mãos. Ter na mente a palavra, meditar, ruminar e pôr em prática. Não só pensar, não só examinar, mas praticar. Comportamento. E eles fizeram de maneira literal, colocaram na mão e colocaram na testa, fazendo tudo errado. Aí, meu amigo, o próprio Jesus criticou. Ele não aprovou. 23:5 ele fala: tudo o que vocês fazem é para serem vistos por homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e franjas das suas vestes bem longas. Sabe o que os fariseus tinham? Eles tinham na roupa franjas, tipo aquela roupa que nos anos 90 e 80 o Chitãozinho Choró usava. Cada franja daquela era uma oração, tipo um terço. Quanto mais franja tinha na roupa, mais oração ele fazia. Então, quando as pessoas viam o fariseu andando com uma roupa, um monte de franja e filactérios nas mãos e na testa, falavam assim: nossa, esse homem é um homem de muita oração. Olha a roupa dele cheia de franjas de oração e filactério na testa e nas mãos. E Jesus não aprovava. Eles cobravam por tempo de oração. Quanto mais tempo eles ficavam na casa de uma viúva fazendo oração, eles cobravam. Jesus não aprovava. Falou assim: ó, você fica andando com filactério, com textinho bíblico na mão, com textinho bíblico na cabeça, com franjas de orações bem longas, tudo para ser visto. Quando que a intenção não é no sentido literal. Não é no sentido literal. A intenção era no sentido figurado. É para você ter a palavra na mente e pôr ela em prática em suas mãos. Mas só falam do sinal da besta. Olha, também obrigou todos os pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa. Mas ninguém fala que no Espírito Santo, em Apocalipse 9:4, também fala isso. Vão receber a ordem, vão ser salvos, para não causar danos, nem relva da terra, nem sequer planta da árvore, nem planta ou árvore, mas apenas aqueles que não tinham o selo de Deus na testa. Você já viu algum filme com o selo de Deus na testa? Alguém com o selo de Deus na testa? Um D bem grande na testa? Mas você viu 66 na testa. Você vê um chip na mão. Olha, nos dias de hoje, os judeus ultra-ortodoxos ainda carregam filactério na testa e nas mãos. Para você isso é motivo de risada? Que eles não entenderam e estão fazendo até de forma literal. Você fica andando com a palavra de Deus amarrada na testa e nas mãos? Você andaria hoje? Ou você entende que isso é uma figura de linguagem? Agora, por que o sinal da besta? Você acha que vai ter um chip na sua mão e vai ter uma marca na sua testa? Esse não vai para o céu. Veja, desde Abel, as pessoas têm a marca da besta nas mãos e na testa, estão morrendo e indo para o lugar de tormento. Sem ter colocado um chip neles. Sem ter colocado o número 666 neles. Eles vêm morrendo porque eles pensam mal e põem em prática o mal. Meu Deus, está tão claro isso.
Estou dando um choque cultural aí para você, meu amigo. Muito diferente do que você já aprendeu. Para com essa bobeira de chip. Para, por favor, para com essa bobeira. Na Bíblia não está isso. Não, ninguém vai comprar, ninguém vai passar Pix. Agora é o Pix, que é o chip da besta. Meu Deus! Assim como está essa imagem aqui, estão rindo de você, estão rindo de você, estão rindo de você. Ah, pastor, mais o número 666. Eu vou explicar para você sobre o número 66, você vai dar risada. Você vai dar risada. Quer aprender? Choque cultural, número 666. O que representa números em Apocalipse? Meu irmão, nós não somos supersticiosos. Mas a cor faz sentido para Deus. Se cor não fizesse sentido, ele não pediria para o tabernáculo ter certas cores. Não pediria para o peitoral do sumo sacerdote ter certas cores. Número 7 no Apocalipse significa totalidade. Número 3 é o número da Trindade. Número 4 se refere-se ao mundo, pontos cardeais. Número 6 se refere ao homem. Olha aqui, e aqui vai uma polêmica. Apocalipse ele foi escrito no final do 1º século. João, deportado na ilha de Patmos pelo imperador Domiciano. A igreja estava passando por muitas perseguições de Césares romanos, eram líderes que se levantavam. E na estimativa, se estiver correto, o livro de Apocalipse deve ter escrito, ele foi deportado por Domiciano, mas escreveu Apocalipse quando Nero era imperador. Curiosamente, se você pegar o nome de Nero e colocar em hebraico e fizer a soma, dará 666. Apontam Nero César como sendo o melhor candidato para ser essa figura da besta. Há uma história, veja aqui, há uma história com E, que ele mandou uma carta, João mandou uma carta, e ele estava preso. Se Nero intercepta essa carta nunca chegaria no destino. Se ele vê o nome lá Nero, então ele usa códigos, figuras. E ele usa figuras. Meu Deus, eu vou deixar você pensar aí. Para de falar esse número 66 está na Coca-Cola. Por favor, para com isso, meu amigo. Está dando vergonha para alguns. Por favor. Vamos finalizar a lição. Capítulo 20, versículo 11. Capítulo 20, versículo 11. Então, meus irmãos, eu pergunto a você, será se no juízo final aqui, que nós lemos da última sessão 7, dos livros abertos, tribunal, o trono branco, vai acontecer quando? Vai acontecer quando? Quando Jesus voltar. Mateus 25, 31, o juízo final, o título vai falar assim, quando o Filho do Homem vier como rei, com todos os anjos, ele assentará no seu trono real e julgará as nações. Então eu quero concluir dizendo o seguinte para você. Nesse livro que começará a ser mais claro para você. Nesse livro que você vai começar a ler agora, acompanhando desses vídeos, você vai ver que tem pilares irrevogáveis. Você vai ver que tem outras interpretações. Eu não estou dizendo que a minha interpretação é a única correta. Eu não estou dizendo que as outras interpretações não são verdadeiras. Mas cuidado para você não pegar um pouquinho de uma, um pouquinho de outra e complicar seus pensamentos. Cuidado também para você não optar a aprender algo novo porque te ensinaram de outra maneira e simplesmente você não concorda. Mesmo que mostrem para você vertentes mais consistentes, ainda assim não concorda. Meu amigo, se você quiser acreditar numa outra vertente, você tem todo o direito de acreditar. Porém, analise se essa vertente é segura, se essa vertente não vai mexer nos pilares. Quais são os pilares? Jesus Cristo voltará, os mortos irão ressurgir, e independente de tudo isso, se você estiver em comunhão com Cristo, você será salvo. Veja, para mim não tem problema nenhum como pastor, ouvir de você que você entende de outra forma,
se essas vertentes não forem manipuladas. Se essas vertentes forem manipuladas, aí já é estranho demais. Aí eu falo para você, para com isso. Mas se você pensar de uma outra maneira, não tem problema. Porque para mim, tanto fez, tanto faz, eu não me importo se vai ser antes, se vai ser depois, se é pré, se é meso, se é pós, para mim eu não importo. O que eu importo é saber que no trono está Deus e Cristo está com os livros nas mãos. Eu não vou brigar com você por causa disso. Se você entender comigo também, que importante é saber que Deus está no trono e que você vai ser salvo. Glória a Deus por isso. Esse é o fator importante. Por isso que eu não vou discutir com quem pensa de maneira diferente. Quero poder ter ajudado você. Quero poder ter ajudado você. Durante essa semana de pandemia, eu vou continuar com mais seminários. Agora eu vou trazer para você amanhã um seminário diferente de 2 dias. Quinta e sexta. Quinta e sexta. Vou trazer um seminário bíblico de louvor e adoração. A música no prisma bíblico, num ponto de vista bíblico. O que pode e o que não pode. Qual é a origem da música? Devo escutar música somente evangélica? Posso escutar música secular? O que diz? Entre outras coisas, quinta e sexta eu vou estar te ensinando. Obrigado por você me escutar. Volte os vídeos 1, 2 e assista o 3 novamente, junto com o auxílio da sua Bíblia. Estude, que Deus abra sua mente. Que Deus nos ajude em sua palavra. Que Deus nos ajude em sua palavra. Deus nos abençoe.